para aqueles que são nossos alunos, é bom ter vocês aqui no sábado à tarde. Para aqueles que não são, sejam bem-vindos para essa aula de hoje à tarde. A ideia é a gente trazer um pouquinho para vocês sobre física moderna, uma interação entre a física moderna com a geografia e com a biologia. Foi nesse intuito que nós, 10 professores, discutimos um pouquinho. Pode me ajudar com isso? Dá uma tarefa. Discutimos um pouquinho e bolamos e montamos juntos esse livro, Antigas Dimensões, Modernas Explicações. E vamos, você dá mais um clique para mim? Vou apresentar para vocês rapidinho alguns detalhes que vem corrido na sequência da introdução à física quântica, que é um tema que nós vamos brincar um pouquinho hoje à tarde, que começa com o efeito fotoelétrico. Depois, a aplicação prática do efeito fotoelétrico. Depois, entramos, mais um, em dualidade, né? Onda, partícula, energia e quantidade de movimento de um fóton, a dualidade e o átomo de Bohr com a aplicação no átomo de hidrogênio. Então esse é um caminho que permeia a física quântica. Michel, você vai falar de tudo isso? Não. Dá mais um clique para mim. É óbvio que não. Eu tenho que compartilhar um pouco com os meus amigos, então a galera vai entrar falando um pouquinho junto comigo. Vou colocar vocês a par do que acontecia no final do século XIX, porque é na virada do século que Einstein publica o seu trabalho sobre a ideia do efeito fotoelétrico. Só que tem um erro, um erro que nós trazemos desde quando ouvimos pela primeira vez sobre o efeito fotoelétrico. Meu objetivo é esse, é discutir o efeito fotoelétrico. E todo mundo atribui o efeito fotoelétrico ao Einstein. Einstein e o efeito fotoelétrico. Tudo bem, foi ele quem ganhou o prêmio Nobel por conta disso. No entanto, galera, não é bem assim. Veja só, no final do século XIX, o que estava acontecendo? Veja, a termodinâmica, a parte mais nova da física, acabava de ser constituída. Passamos a Revolução Industrial e estabelecemos a termo. A mecânica estava sobre bases sólidas de Newton, o eletromagnetismo de Maxwell estava tranquilo, e Kelvin chega para os seus alunos da física e diz o seguinte: olha só, pessoal, vocês não precisam mais se dedicar à física. Sabe por quê? Tudo que tinha para ser descoberto já foi. Acabou. Não tem mais nada para ser descoberto em física. A mecânica está pronta, a ótica está pronta, a eletricidade está pronta e a termodinâmica está pronta. Disse ainda que existiam apenas duas pequenas nuvens que pairavam sobre os horizontes da física. A primeira nuvem que pairava eram os efeitos negativos do experimento de Michelson-Morley. Eu não vou falar disso. Esse experimento, esse resultado levou à relatividade. Meu objetivo não é entrar na relatividade, é entrar na quântica. Então, esse probleminha não tinha uma solução. E o outro probleminha era o problema da radiação de corpo negro. Michel, o que é um corpo negro? É aquele corpo que pode absorver toda a radiação nele incidente. Incidiu radiação, ele absorve. Incidiu, ele absorve. Esse é chamado de corpo negro. Beleza. A ideia era a seguinte: ele dizia que era apenas refinamento nas medidas. E os resultados teóricos não convergiam com o experimental. E faz o teste, não dá, faz o teste, não bate com a teoria, não bate com a teoria. Então, o problema da radiação de corpo negro ficou conhecido na época como a catástrofe do ultravioleta. Por quê? Porque quando eu emitia a radiação na região do ultravioleta, o que acontecia? A tendência era a radiação aumentar, até, se eu tivesse um modelo experimental, por exemplo, de uma caixa, só com um pequeno orifício, onde ali eu poderia colocar um resistor, e faço percorrer uma corrente pelo resistor, ele vai aquecendo. Vai emitindo energia, e as paredes da caixa vão recebendo energia. A ideia é receber energia, radiação aumenta, radiação aumenta, radiação aumenta. Na região do ultravioleta, essa radiação ia ser tal que ia ser máxima. Mas numa radiação máxima, uma previsão, vou falar numa linguagem bem simples. A ideia era que a caixa ia aquecer, ela ia receber tanta radiação que ela ia aquecer e ia queimar. Mas não fez. Não funcionou. A prática não acontecia nada. E aí? Nós precisamos resolver esse problema.
Essa é a virada do século. Eu tenho dois problemas para serem resolvidos. Os resultados negativos do experimento de Michelson-Morley e esse problema da catástrofe do ultravioleta, que era o problema da radiação de corpo negro. Resultado. Para resolver isso, em 1900, deixa eu só abraçar um giz aqui. Em 1900, um rapaz chamado Max Planck, ele propõe uma solução para o problema. E a solução dele foi muito simples. Veja, se eu tenho a minha caixa e ela não pode absorver toda a radiação, porque senão não bate a previsão teórica com a experimental, então eu vou estabelecer um modelo que a radiação ela não é contínua. A minha radiação vai ser discreta. Galera, qual é a diferença entre alguma coisa que é contínua e alguma coisa que é discreta? Pensa, contínua. Vou lembrar de uma rampa. Ela é contínua. Eu posso, se subir caminhando, estar em qualquer posição desta rampa. Agora pensa numa escada. Eu posso estar em qualquer posição da escada, sim ou não? Não. Ou eu estou no degrau de baixo, ou eu estou no degrau de cima. E ele propôs isso para a energia. A energia só pode ser quantizada. O corpo, a caixa, ela não pode, então, absorver toda a radiação nela incidente. Ela vai absorver determinados pacotes de energia. Que esse pacote de energia deu-se o nome de fóton. Tá? E aí entramos no mundo da mecânica quântica. Então, a partir de agora, existe a ideia de quantização de energia. Tá? Então, a partir de agora, a minha energia ela é exatamente H vezes F. Onde F é a frequência da radiação incidente. E o H, Michel? O H, galera, é a constante de Planck. 6,62 vezes 10 elevado a menos 34 joules vezes segundo. Essa é a ideia da constante de Planck. Bom, com base nisso aqui, estamos num panorama onde muitos experimentos vinham sendo feitos para detectar, na verdade, as ondas eletromagnéticas de Maxwell. Hertz trabalhou com esses experimentos. Um outro rapazinho, até tem um livro aí, chamado Lenard. E aí vem o erro que eu atribuí no começo. A gente diz que o efeito fotoelétrico é de Einstein. Quem descobriu o efeito fotoelétrico não foi Einstein, foi Lenard. Em 1987, final de 1987. Ele estava discutindo o quê? A onda eletromagnética de Maxwell, junto com o teu professor, Hertz. Quem deu o nome pela primeira vez, efeito fotoelétrico, foi Lenard. E por que ele não levou os louros, então, já que o efeito é real? Ele não levou, eu vou contar para vocês por que foi que ele não levou. Porque o resultado que ele encontrou, experimental, não convergia em nada com a física clássica. Isso está bem descrito no seu livro. Tá? Não convergia com o resultado da mecânica clássica de Newton. Aí ele recuou. Ele disse, espera aí, eu estou estudando isso aqui, mas quem sou eu para dizer que Newton errou? Método experimental, se eu vou contestar o que está pronto, o que é que eu vou fazer? Eu vou recuar, vou dizer que Newton está errado. E ele segura a teoria dele no final do século XIX. E aí no início do século XX, vem Einstein, pega o experimento de Lenard e continua a dar algumas interpretações. Ele aproveita a ideia de Max Planck e interpreta o resultado de Lenard de forma que a mecânica de Newton não esteja errada. São apenas dois fenômenos diferentes. Agora eu não trabalho mais com um fenômeno visto como certo ou errado. Eu trabalho com dois fenômenos diferentes. E a ideia do efeito fotoelétrico, é aí que eu quero me pautar, porque eu preciso te auxiliar para a tua prova, para o teu vestibular, diz o seguinte: certos metais, ao sofrerem a incidência de um feixe luminoso, originam a emissão de elétrons. Esse foi um resultado experimental. Eles emitiam certa radiação e eles percebiam que ao emitir essa radiação, partículas eram arrancadas de uma determinada placa de metal. Como? Assim, olha só. Eu tenho uma placa metálica, vai lá, por favor. Eu tenho os meus elétrons, os meus átomos da placa.
E agora eu vou fazer uma luz incidir sobre a placa. Quando ela bate na placa, ela consegue arrancar o elétron desta placa. Poxa, Michel, como? Essa é a resposta que ele publicou no seu artigo. Dá só uma olhada. Tá? Para cada material, para cada metal, existe uma frequência mínima de luz, chamada frequência de corte ou frequência limiar. Então espera, olha só, imagine que eu posso ter vários tipos de metais. Para eu tirar uma cadeira dessa daqui e trazer ela para um outro lugar, eu tenho que ter uma energia mínima, senão eu não consigo tirar ela de onde ela está e arrancar e trazer ela para cá. Esta energia mínima depende de uma frequência mínima, que é chamada de frequência de corte ou frequência limiar. Se eu não tiver esta energia mínima, eu não tiro o elétron da placa. Se eu tiver, eu tiro o elétron da placa. Só que é o seguinte, presta atenção, a minha energia mínima, ela depende exatamente de quem? Da frequência, porque o H é constante, o número. Quer dizer que se eu não tiver energia, o que é que eu preciso fazer para aumentar a energia e arrancar o elétron da placa? Eu preciso aumentar a frequência para aumentar a energia. Então, olha só a ideia. Vou fazer uma luz incidir sobre a placa. O elétron não foi arrancado, não arranquei nada. Por quê? Porque a minha energia ainda é pouca. Eu preciso de mais energia. Eu preciso de um mínimo, pelo menos. O que eu vou fazer? Ó, meu comprimento de onda. Beleza. Eu tenho uma energia, que agora é entendida como um pacotinho de energia, um fóton, que incidiu na placa, mas não arrancou o elétron. Aí eu vou desenhar aqui para vocês que para arrancar o elétron eu preciso dessa energia mínima. A energia mínima, ela recebe um nome. Alguns livros tratam diferente, mas essa energia ela é chamada de função trabalho. Então, a maior parte dos vestibulares, dos livros didáticos, tratam essa energia mínima como uma função trabalho. Ou seja, é o trabalho que eu preciso realizar só para tirar ele lá da eletrosfera, onde ele está quietinho no seu material. Isso. Então, eu tenho para mim. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a energia. Mas para aumentar a energia, o que é que eu tenho que fazer mesmo? Com a frequência? Aumentar. Para aumentar a frequência, eu preciso ter mais ondas no mesmo intervalo de tempo. Resultado, olha só, o número de ondas aumentou, o comprimento de onda tá? Diminui para o número de ondas caber naquele mesmo intervalo de tempo. Resultado, para a minha frequência aumentar, deixa eu colocar a minha cor aqui. Para a minha frequência aumentar, dá só uma olhada nisso aqui. Ela está associada. C é a velocidade da luz. Tá? É igual a lambda F. A velocidade da luz é constante, não muda. Portanto, a minha frequência é igual a C dividido por lambda. Resultado, para aumentar a frequência, o que é que eu preciso fazer com o comprimento de onda? Diminuir. É exatamente isso que acontece. Veja, aqui eu tenho meio comprimento de onda, mais meio, 3 meios de comprimento de onda. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5 meios de comprimento de onda. Ou seja, no mesmo intervalo coube um número maior de comprimentos de onda. Resultado, a minha frequência aumentou. Agora dá só uma olhada. Ela aumentou, eu tenho uma energia, um valor hipotético, só para a gente fazer continha agora, e eu arranquei um elétron. Mas veja, eu propus que esta placa que eu escolhi tem uma função de trabalho de 20 joules. O que significa? Esse valor é dado pelo problema, pelo enunciado do exercício. O metal fulano de tal possui uma função de trabalho de 20 joules. E aí eu te contextualizo para você calcular. Isso é dado. O que significa a função de trabalho ser 20 joules? Significa que eu preciso de, no mínimo, 20 joules de energia para
arrancar o elétron da placa. No mínimo, se eu não tiver 20 joules, eu não arranco. Se eu tiver mais, eu consigo arrancar. E esta diferença da energia, este a mais, se transforma em energia cinética da partícula que eu acabei de arrancar. Portanto, veja, se eu emitir uma frequência que me proporcionou 30 joules, mas eu só usei 20 para arrancar o elétron da placa, sobrou quanto? 10. E esses 10 joules que sobraram se converteram em energia cinética. Portanto, se eu vario, se eu aumento a frequência da minha luz incidente, o que é que acontece? Ah, eu vou arrancar mais elétrons, Michel? Não. Você vai arrancar o quê? A mesma quantidade de elétrons, mas ele vai sair com uma velocidade maior. Então veja, presta bem atenção, é aí que os vestibulares pegam a gente. A frequência não está relacionada com o número de elétrons que eu arranco. Eu posso aumentar a frequência o que for, eu vou arrancar a mesma quantidade. O que acontece é que, ao incidir uma frequência maior, eu consigo arrancar o meu elétron e ele sair da placa com uma velocidade maior. Essa velocidade está associada à energia cinética do corpo. Tá? Tanto que eu posso... Dá mais um clique aí, vamos ver mais uma situação. Tá? A comparação mais um. Vou pegar esse agora, vou deixar lá e vou colocar um novo aqui. Vou aumentar mais um pouco. Olha só. A energia dos elétrons é diretamente proporcional à frequência da luz incidente, não dependendo da intensidade. O vestibular, sabendo que a gente tem uma certa dificuldade para poder diferenciar a questão entre frequência e intensidade, ele faz assim. Então eu vou pegar essa luz incidente e eu vou colocar outra luz igualzinha incidente. Quer dizer, quando eu coloco mais fontes de luz, eu estou aumentando a intensidade luminosa. Então eu vou conseguir arrancar o elétron. Não. Se você não tiver a frequência mínima, você pode colocar o quanto de luz você quiser. Você não arranca o elétron. O ato de arrancar o elétron está associado à frequência. O número de elétrons que eu consigo arrancar está associado com a intensidade. Você não pode sair daqui hoje e ir para a Federal do Paraná, UniOeste, UEPG, UEM, sem lembrar disso. Não pode. O ato de arrancar o elétron está associado à frequência. O número de elétrons arrancados está associado à intensidade. Beleza? Então olha para cá. Peguei aquela situação que eu havia projetado e coloquei ela aqui de volta. E agora eu vou projetar mais uma para a gente comparar de novo. Olha só. Mesma placa, só que agora eu vou diminuir ainda mais o comprimento de onda. Olha lá. Estou diminuindo. Se eu diminuir ainda mais o comprimento de onda, o que é que vai acontecer com a energia? Essas são alternativas da prova. Se eu diminuir o comprimento de onda, aumenta a frequência. Se aumenta a frequência, aumenta a energia. Portanto, aqui eu incidi 30 joules. Se eu diminuir o comprimento de onda, provavelmente essa aqui deve ser maior que 30. Dá um clique para mim. Vai lá. 50 joules. Só que eu só preciso de quanto mesmo para tirar o elétron da placa? 20. Agora sobrou quanto então? Sobrou 30. E esses 30 joules se tornaram o quê? Energia cinética da partícula arrancada. Portanto, quanto mais eu aumentar a frequência, mais veloz a partícula sai da placa. Não é mais partículas, é mais veloz. Dá mais um clique para mim, por favor. Agora a gente compara, dá só uma olhada. O número de elétrons arrancados depende da intensidade, não dependendo da frequência. Inverteu. Inverteu agora. Não sei se vocês prestaram atenção no slide anterior. Veja. Vou incidir 3. Agora, se eu incidir 3 raios, eu vou arrancar 3 elétrons. Se eu incidir um raio, eu arranco 1 elétron. Mas e se eu aumentar a frequência? Eu arranco 1 com uma velocidade maior. Se eu diminuir a frequência, eu arranco 1 com uma velocidade menor. Tudo bem? Frequência, velocidade. Intensidade,
número de elétrons. Galera, isso é importante. Toda vez que cai, sempre caiu o efeito fotoelétrico, é nesses pequenos detalhes que a universidade vai se pautar. É nas vírgulas que ela vai colocar ou tirar a questão para você acertar. Dá mais um clique para mim, Fabrício, por favor. Olha só, a minha frequência, a energia e a intensidade agora é maior do lado de cá, por isso que eu arranquei mais partículas da placa. Mais um. Ó, observação. O elétron, para arrancar o elétron, eu dependo de quem? Da frequência. O número de elétrons arrancados depende de quem? Da intensidade. Você pode esquecer tudo. Você vai gravar aquele quadradinho vermelho do cantinho. Toda, querida. Vamos lá. Você vai gravar aquele quadradinho vermelhinho do cantinho. Tá? Para arrancar o elétron, eu dependo da frequência. O número de elétrons depende da intensidade. Vai lá, dá mais um clique para mim. Aplicação do efeito fotoelétrico. Galera, é o seguinte. Muitos vestibulares têm cobrado o efeito fotoelétrico, não assim. Sobre o efeito fotoelétrico, assinale o que for correto. A questão não tem caído mais simplesmente assim, crua. Tá? O cara, ele vai lá na eletrônica, ele pega um sensor. Eu vou trabalhar com um sensor. Ele traz o sensor para dentro da questão, ele te explica o que o sensor faz, e aí ele coloca o efeito fotoelétrico dentro do sensor. Eu tenho uma pergunta para vocês. Pergunta que eu me fiz, não vou nem dizer quando eu era pequeno, porque às vezes chega a ser redundante. Mas quando eu era bem mais novo, eu me fazia uma pergunta, muito séria por sinal. Quem acende a luz do poste? Pô, criança, e eu via, né? Em casa, a gente chegava, apertava o botão, apagava a luz. Apertava o botão, acendia a luz. Para mim, a luz era acendida quando alguém apertava um botão. A pergunta que eu fiz para o meu pai, aos 7 anos de idade, era: pai, quem acende a luz do poste? Meu pai falou assim: a Copel. Tá bom, entendi. Naquela época foi suficiente para mim, a Copel. Depois de crescido, né? Depois de um pouco mais velho, e estudando um pouquinho de física, eu descobri que não é a Copel. Fui enganado pelo meu pai. Pior do que ter sido enganado pelo He-Man, e pior do que ter sido enganado pelo Popeye, para quem assistiu o canal de manhã, é ter sido enganado pelo meu pai. Tá? Porque não é a Copel quem acende a luz do poste. A luz do poste, ela é acesa sozinha. Ninguém acende a luz do poste. Ela simplesmente chega no horário assim: vou acender. E acende. É mais ou menos assim. Agora, para que ela fale sozinha, vou acender e acenda, ela precisa de um efeito físico. Tá? E esse efeito físico é chamado efeito fotoelétrico. Dá só uma olhada. Ela chama-se célula fotovoltaica, ou fotocélula, célula fotoelétrica, tanto faz. Foto vem de luz, elétrica de eletricidade. Ou seja, eu converto luz em eletricidade. Que jeito? Olha para cá, olha que lindo. Não, gente, não sou eu. É aqui, ó. Vai, mais um. Mais um. Eu tenho uma placa metálica e outra placa metálica. Eu vou permitir a incidência de luz numa frequência determinada tal que eu vou conseguir arrancar o elétron dessa placa. Arrancando o elétron dessa placa, eu envio ele para outra placa. Se eu fechar um circuito aqui, o que é que vai acontecer com esse elétron? Está sobrando? Vai voltar para a placa de baixo. Dá mais um clique. Se ele voltar para a placa de baixo, eu fechei o circuito elétrico. Caracas! Não, caracas não. Você não viu o próximo slide. A engenhoca que é para a luz do poste acender sozinha. Dá lá uma olhada. Olha só que lindo. Isso aqui. Isso aqui é uma célula fotoelétrica, um relé fotoelétrico. Tanto faz o nome que você quiser dar para ele. O importante é que você entenda. Aqui você tem uma bateria. Aqui você tem as suas duas placas metálicas. Aqui você tem uma bobina, um solenoide. Tá? E aqui você fechou o circuito.
Resultado, eu tenho os meus elétrons chegando na placa, tranquilo. Está tudo desligado. Dá mais um clique para mim. Ó, importante. Mais um. Vai aparecer uma lâmpada. Isso. Aqui. Olha só. 110 volts, que é a tensão na água, tomada, no poste. Bonitinho. E eu fechei o circuito, olha. Acendeu a lâmpada. 110. A minha lâmpada é 110. Fechou o circuito. Lindo. Aqui eu tenho um pino metálico, constituído de um material de ferro doce. E aqui eu tenho uma mola. Tá? E aqui é o suporte, que segura, que prende a mola dentro. O que acontece? Aqui está a noite. Então, durante a noite, a lâmpada do poste tem que fazer o quê? Acender. Lógico. Mas, imagine que agora vai ficar de dia. E a hora que ficar de dia, dá mais um clique para mim. Olha. Mais um. Vai incidir a luz do sol. Essa luz vai arrancar elétrons dessa placa, mandar para cá. Os elétrons vão circular, vão percorrer o solenoide. Quando uma corrente elétrica percorre o solenoide, dá origem a um. Começa com campo e termina com magnético. Vai lá, dá origem a um. Muito bem, vocês estão bem hoje, hein? Graças a Deus. Um campo magnético. E um campo magnético faz o quê? Um material constituído de ferro doce atrai. Então, ímã. Vira um ímã. O ímã atrai o pino, tá? Está conectado à mola. Resultado: o que vai acontecer com o circuito da lâmpada? Ele abre. Então, enquanto tem luz durante o dia, existe corrente elétrica pelo solenoide e a força magnética que age sobre o pino é maior do que a força elástica que age sobre o pino. Resultado: o pino está aberto, deixando o circuito da lâmpada aberto, a lâmpada está apagada. E aí o dia vai se findando, vai acabando. Durante a noite, acabou. Não. Isso. Durante a noite, acabou a luz. Tá? O sol foi-se embora. Se terminou a incidência de luz aqui, eu vou deixar de arrancar os elétrons da placa e mandá-los para cá. Se não tem mais elétrons circulando, não tem mais campo magnético. Se não tem mais campo magnético, a força magnética agora é zero. E a força elástica puxa de volta o pino para o lugar dele e a lâmpada torna-se ali durante a noite. Qual que é o material da placa? Depende. Tá? Normalmente é um material tipo semicondutor, silício, germânio. Tá? E você consegue fazer isso. Essa é a ideia. O efeito fotoelétrico é isso. É conseguir incidir luz sobre uma placa e arrancar elétrons desta placa. E esses elétrons circulam por um caminho tal que você pode ter um sensor funcionando na área de eletrônica. Isso é extremamente útil. A gente usa, tem no poste, a gente curte isso. Quando a gente é mais novo, você pega aquela canetinha, né? Aquele laser. Aí você chega lá no poste assim, vou apagar a luz, quer ver? Você incide a luz, acontece o efeito fotoelétrico ao incidir o laser, o elétron se desprende de uma placa, circula, puxa o pininho de volta, apaga a luz do poste. Tá vendo? Aquela mágica que você fazia, que era só incidir o laser, que tudo ia ficar certo e ia apagar a luz, é devido ao efeito fotoelétrico. Tudo bem, galera? Então, este é um dos fenômenos mais importantes da quântica. Foi com este fenômeno que Einstein ganhou o prêmio Nobel em 1922. Ao contrário do que muita gente acha. Todo mundo acha que Einstein ficou famoso pela relatividade. Mentira. Einstein ficou famoso pelo efeito fotoelétrico, porque muita gente ainda não cria na relatividade. Tá? Muita gente não acreditava na relatividade de Einstein. Até porque, na relatividade, ele bateu de frente com Newton. E aí é um pouco mais difícil você ter uma teoria, tá? Sustentada por uma comunidade dizendo que Newton está errado. Tá? Ele só jogou por água abaixo 2000 anos de ciência. Porque o primeiro postulado dele foi: o éter não existe. E quem propôs o éter foi Aristóteles, em 400 a.C.
E o éter caiu, em 1905, quando ele publica um trabalho sobre relatividade. Bom, essa é a ideia. A partir daqui, Einstein viveu a sua vida inteira para provar uma certa unificação de todas as teorias da ciência. A teoria que ele chamava de teoria do tudo. Ele queria juntar todas as partes da física, todas as partes da física. E assim compreender como Deus criou o universo. Essa era a ideia de Einstein. Einstein era um cara extremamente religioso. Tá? Ele tinha a sua fé e era religioso ao extremo. E queria inclusive provar, tá, por um modelo matemático, como foi que Deus criou o universo. Essa era a ideia fixa de Einstein. Ele morreu sem conseguir. Por acreditar tanto em Deus, foi que ele foi desacreditado pelo resto da comunidade científica. Esse trabalho de Einstein, esse aqui, efeito fotoelétrico, fez Einstein assim, ó, bum, jogou ele lá em cima. Tanto que depois que ele estava lá em cima, ó, nessa mesma época que Einstein publica isso aqui, é descoberto o elétron, tá? 1901, é descoberto o elétron. Nessa mesma época, outros nomes, tipo Schrödinger, o próprio Max Planck, Niels Bohr. A maior frustração de Bohr, que o Carcaça não discute, mas a maior frustração de Bohr foi ter ganhado o prêmio Nobel de Química, cara, porque o cara era físico. Ele não queria nada com a química. Ele estava trabalhando onde? Na mecânica quântica. Então Einstein foi o primeiro cara que deu o pontapé e falou assim, é possível enxergar esta luz não como uma onda, como propôs Maxwell, mas é possível interpretar isso aqui como uma partícula, tá? Como uma pequena partícula que carrega energia, que transporta energia. Então, se eu posso interpretar a luz como uma partícula, eu abri o caminho para todos os outros. E a frase talvez mais conhecida, para eu encerrar, para terminando o meu horário, a frase talvez mais conhecida de toda a história, foi numa briga, numa conversa calorosa entre Einstein e Niels Bohr. Porque o que é a mecânica quântica? A mecânica quântica, ela trabalha com incerteza. Ela trabalha o tempo todo com probabilidade. E Einstein não acreditava em probabilidade. Einstein era religioso. Então, a conversa mais calorosa entre Einstein e Niels Bohr dizia o seguinte, ele usou a seguinte frase: Deus não joga dados. Por que da frase? Porque para Niels Bohr, isso que a gente estuda é uma possibilidade. É como se fosse um dado, eu vou arremessar um dado. E eu tenho a opção de cair no 1, no 2, no 3, no 4, no 5 ou no 6. E ele não cria nisso. A mecânica quântica não incorporou. Einstein foi o cara que descobriu que era possível, mas não estudou. Aí ele ganhou o prêmio Nobel e a relatividade explodiu. Tanto a específica, especial, quanto a geral. Enquanto isso, o resto de toda a comunidade científica isolou Einstein, ignorou. Einstein morreu ignorado. Einstein passou a primeira metade da sua vida, ele escreveu e ficou conhecido. A segunda metade da sua vida, ele morreu sem ninguém visitar ele, pra você ter uma ideia. Tá? Por quê? Porque a comunidade não acreditava no que ele queria fazer. E por não acreditar, isolaram Einstein de todo o resto da comunidade científica. Então ele morreu sem credibilidade na sua teoria do tudo. Mas o que ele fez, só durante meia vida, é suficiente para lembrar dele o resto de todos os dias do mundo. Né? É suficiente. Ele abriu as portas para a gente tentar entender um pouquinho mais sobre essa ideia dual da luz. Se é uma onda ou se é uma partícula. Então, olha só, de acordo com Planck, isso formou a teoria quântica. E Einstein chegou e interpreta esta teoria dizendo que a luz pode se comportar como onda e ter comprimento de onda, e pode se comportar como partícula e ter quantidade de movimento. Beleza? Então, a gente iguala, né, parte da equação de Planck e chega
na dualidade onda-partícula. Samuel vai falar mais sobre ela para vocês daqui a pouco. Beleza, galera?